gente! Feliz ano novo! Feliz 2020! Feliz dia do confeiteiro, né? Hoje é dia do confeiteiro também. Hoje só dia feliz pra gente. Como vocês estão? Bonsoir, ma chérie. Ai, meu Deus! Bonsoir! Beijos de Paris. Beijo! A Clara tá desejando feliz ano novo pra vocês. Um beijo, feliz ano novo. Feliz ano novo! A Michelle tá falando oiê, igual meu avental, e deu risada. Ah, oiê! Amor, você vai ter que tirar esse brinquedo do paçoca. Não vai dar certo. A gente deu um brinquedo novo pra eles que faz barulho. Aí, na hora da live, paçoca não dá. Não dá. Ai, tadinho. Ficou desesperado. Ele tá desesperado agora atrás do brinquedo. Chefe Ana Costa, oi, saudade de vocês. Um beijo, Um beijo. Ana. Ana, eu tô te esperando esse mês aqui pra gente fazer live com você, hein? Ó, pessoal, oi, Bruna, feliz ano novo, saudades, feliz ano novo, Bru. Oi, 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 oi. Feliz ano novo, gente. Beijos de Bruxelas. Um beijo, Bruxelas maravilhosas, adoro. Poli Solano, eba, saudades, feliz ano novo pra vocês. Beijos de Paraguai, boa noite. Beijo. Feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz dia do confeiteiro. Obrigada, gente. E aí, amor, como estamos? Gente, a gente vai fazer hoje um bate-papo, né? A gente chegou hoje de viagem, então assim, a casa, eu olho aqui pra frente, só tem bagunça de mala, mas a cozinha tá arrumadinha. Então a gente vai fazer um bate-papo, vou abrir para perguntas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de curso, de bolo, de confeitaria, de o que vocês quiserem perguntar. Só alunos queridos do meu coração, não façam pergunta de aula aqui, porque vocês pagaram por isso, então a gente não abre isso para todo mundo. E vamos também fazer um bolinho de milho cremoso, que é assim, delicioso, receita da minha mãe fazia esse bolo assim, a rodo, e eu vou ensinar ele pra vocês hoje. Aonde ele achou esse brinquedo? Ele achou outro. Ai, esse paçoca tá demais. Ai, ai. A gente só trouxe o brinquedo que faz barulho também. Ó, a Jéssica Ribeiro tá falando, contando os dias para o Beabá. Ai, eu também tô muito ansiosa. A chefe Ana Costa tá falando, estaremos juntas, meu amor. Dia 11, alinhamos tudo. Fechado. Coração de mesa, oi, casalzão lindo. Oiê. Feliz ano novo, obrigada, sua linda. Camila Lisboa, noite topzera. Feliz ano novo de Cabo Verde, costa ocidental da África. Uau! Adoro você. Que legal. Demais, feliz ano novo. O pessoal falando aqui, oi, tem como tirar esses comentários do Insta? Não. Não tem como, gente, senão a gente não interage com vocês. Do Insta a gente não tira os comentários, que é a forma da gente bater um papo com vocês, interagir e responder as perguntas. E hoje é um bate-papo de bolo com café. O café depois o Fernando toma. Que delícia. Bolinho de milho com café. Esse é o bolo de fazer no café da tarde. É assim, bolo de café da tarde, o melhor bolo que existe. Ó, a Nivea Lemos tá falando, Bru, dá dica de venda pelo aplicativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Eu pretendo fazer um vídeo no YouTube um pouco mais prolongado pra vocês, mas vou dar algumas diquinhas aqui, então, já que vocês me pedem pra falar muito desse assunto. Quando eu vendi em aplicativo, a gente vendia em 3 aplicativos. Uber Eats, Aptite, não sei se tem Aptite no Brasil inteiro, não sei se é um aplicativo só de São Paulo. Eu acredito que seja um aplicativo que tenha só aqui, então assim, não tenho certeza. E iFood. O iFood, na época que eu vendia, eu não vendia muito por lá, porque na minha época precisava ter um motoboy próprio. Hoje eles têm uma frota de motoboy que atende a todos os pedidos, igual o Uber Eats. Mas procura sempre isso, porque é difícil a gente confeitaria ter um motoboy, né? E eu sempre procurava ter produtos menores. Então, por exemplo, se eu fosse vender bolo, eu vendia a fatia do bolo. Então eu tinha brigadeiro, eu tinha as tortinhas individuais, mais ou menos desse tamanho, que eu já ensinei pra vocês, tem nos destaques. Vendia bolinho de cenoura individual, mini brownie
na marmitinha, tudo coisas que facilitavam. Então, por exemplo, a tortinha que eu já ensinei aqui pra vocês, que tá como tortinha de maracujá, dá pra fazer ela de maracujá e de limão, ela é uma tortinha assada. Então eu já assava com o recheio, deixava congelada, e aí eu tirava, colocava na função de descongelar do micro-ondas, só para tirar o gelo mesmo, bem rapidinho, não podia ficar quente. E se fosse um pouquinho geladinha, ela dava tempo de descongelar mais no caminho. E aí eu colocava os toppings da torta em cima na hora. Então de maracujá eu decorava com blueberries, e aí as coisas que eu sempre tinha aqui. Então coisas que eu conseguia manter congelada. Brigadeiro. Sei lá, a gente deixava disponível 2, 3 sabores de brigadeiros. Eu sabia que a receita do meu brigadeiro ficava excelente na geladeira por 4 dias. Então eu fazia a receita e eu enrolava o brigadeiro na hora pro cliente, enrolava bonitinho e colocava na caixinha. Então vocês têm que pensar em coisas que facilitem na hora, porque o aplicativo toca, você tem que enviar, não ser o Aptite. O Aptite é um aplicativo que trabalha por encomenda. Então você consegue colocar que você vai entregar em 24 horas, em 48, em uma semana, e aí a pessoa compra se ela quiser. Ou em 1 hora também. Ou em não. Ou em 30 minutos, né? Eles têm um mínimo lá de entrega, acho que de 1 hora. Então você tem que ver bem o aplicativo, escolher bem o que você vai servir. Eu tentava ter o máximo de coisas congeladas possíveis, porque era só tirar do freezer e servir para o cliente. Eu fazia as embalagens bonitinhas, na época eu comprava embalagem na Reprint, chama Reprint, com temudo no final. Eles personalizavam as minhas embalagens, então tinha em caixinha de brigadeiro, a caixinha que cabia a tortinha, a caixinha que cabia o brownie, então eu fazia tudo isso. Mas eu vou tentar fazer um vídeo mais amplo, acho que explicando mais melhor, detalhes, mais detalhes para vocês. Ó, a Daiane Mendanha tá perguntando se no iFood e Uber Eats já era Cake Lover. Já era Cake Lover. Já sempre foi a Cake Lover. A Valdemira, que é lá de Recife, Pernambuco, tá falando que tá saudade das lives, mandando um beijo. Apesar que a gente não ficou sem fazer live, né? A gente não ficou sem fazer live. Semana passada vocês perderam a live, gente. Semana passada a gente teve live de degustação de bolo americano. Foi lá em Nova York, né, amor? Lá em Nova York. Ó, a Ailis tá falando, oi, prof. Linda, oi, Fer. Oiê. A Priscila tá falando qual o nome desse que dá maior tempo. É o Aptite, né? Aptite. App, né, de aplicativo, Apptite. Eu não sei aonde. Eu acredito que seja um aplicativo só de São Paulo. Só se eles talvez ampliarem. Tenha outros nomes em outras regiões. Procura saber da sua região específica se tem, né? E eles têm a frota própria de motoboys, o que é maravilhoso. E ele é um aplicativo que não dá nome pra empresa. Então lá, por exemplo, eu não chamava Cake Lover, eu chamava Chefe Bruna Rebelo. É um aplicativo de chefes, não é um aplicativo para empresas. A Elis tá falando, prof, tô começando o ano fazendo cálculo de bolo e Red Velvet. Obrigado por mudar minha vida, te amo. Obrigada a você por escutar a gente, né? Maravilhosa. Salete Dias, Bru, manda beijo pra Indaiatuba, please. Beijo pra Indaiatuba. A Tássia Mota, assistindo do aeroporto. Ô, Tássia. Ô, Tássia, delícia. Betânia, Bru, manda beijo pra Itamaraju, Bahia. Não, um beijo pra Bahia. Difícil de falar. Tem pergunta, amor? Vamos lá, vamos ver. O que vai rolar hoje? O pessoal tá perguntando. Bate-papo com bolo de milho e café. Vamos fazer o bolinho de milho, mas é um bolo muito bobinho de fazer, muito simples. Mais eu quero tirar a dúvida que vocês têm hoje. Então, manda pergunta. Começa a mandar pergunta. A Cleo Castela tá falando, você indica os apps para quem está começando? Sim, muito. É bem bom para ir testando o público e então, tudo exemplo, mais, né? Principalmente, eu trabalhava em casa, né? Quando eu sempre trabalhei em casa, né? Na verdade. Então, sei lá, se eu tava sábado de boa, sem fazer nada, eu deixava o aplicativo aberto. Então, 1h da manhã, a hora que a pessoa tá morrendo, quero um doce, pelo amor de Deus, ela me via lá no aplicativo e pedia. Então, assim, a gente tava em casa assistindo filme, né, amor? E o aí falou, vamos ligar o aplicativo, vamos ficar de madrugada às vezes. Uma renda muito boa, só de Uber Eats eu já cheguei a vender mais de R$3.000. Então, assim, o aplicativo ele me gerava uma renda excelente mesmo. Então, assim, é uma ótima, mas tenha produtos menores. E práticos, né? E não pode ser produtos muito caros. E não pode ser coisa cara, porque a pessoa, por exemplo, depois do almoço, ela tá na empresa dela trabalhando, depois do almoço ela quer um docinho.
Então, sei lá, você não pode ter um negócio que custa 50 reais. Ela quer um doce de 10 reais, de 15 reais. Ou uma caixinha de brigadeiro com 2 brigadeiros, né? Sei lá, coisas menores. Eu enrolava na hora também aquele bombom de morango. Nossa, eu preciso fazer bombom de morango pra vocês, que é maravilhoso. Enrolado com brigadeiro, banhava no chocolate, que é uma coisa muito rápida. O brigadeiro tá pronto, eu já tinha morango na geladeira. Lavava meu morango ali. Gente, é coisa prática, que a pessoa quer comer ali, ó, na hora que tá com vontade de comer um doce. As pessoas, às vezes, ó, abrem o apetite principalmente. O apetite é pra pessoa que hoje é quarta-feira, sábado eu vou receber os meus amigos em casa, eu quero uma sobremesa, eu vou entrar no aplicativo e encomendar um doce. Aí, no apetite, as pessoas se programam um pouco mais, mas nos outros aplicativos, né, no iFood, no Uber Eats, hoje tem Rappi, então... Esses outros aplicativos, a pessoa quer ali na hora. Então você tem que ter uma coisa pronta na hora, né? Fresquinha, que você vai, um brigadeiro que você vai enrolar na hora. O brownie, por exemplo, eu deixava a massa pronta, congelada. Eu assava o brownie, mas eu tirava ele do forno um ponto a menos. Pra ele ficar um pouquinho mais molinho. Pra na hora que eu descongelar ele no micro-ondas, ele já entrar no ponto certo pra pessoa, porque eu entregava quentinho. Então eu ligava o forno, né? Não era nem no micro-ondas, eu ligava o forno e esquentava ele mesmo no forno, porque aí eu já assava ele um pouquinho cru e terminava ele no forno. Aí você vai ter que fazer testes antes, né, de começar a vender no aplicativo. Quanto tempo eu preciso ligar o forno antes? Quanto tempo eu preciso deixar ele no forno para ele ficar na temperatura certa? Em quanto tempo eu tenho que assar para ele ficar meio cruzinho para depois eu colocar no forno? Então assim, faça todos os testes antes, porque o aplicativo toca e você tem que entregar o negócio. O pessoal também te perguntou se você sabe se precisa de CNPJ para esses aplicativos. Eu sempre tive CNPJ, então eu acredito que sim. Talvez no Apetite, não sei. Talvez no Apetite não, porque ele é um aplicativo de chefes, mas o Uber Eats pede CNPJ. Inclusive eles entregam um tablet, né, pra você. Inclusive eles entregam um iPad pra você receber os pedidos e tal. O iFood também pede CNPJ, então eu acredito que tem que ter sim. O Apetite eu acho que não, mas o restante sim. Gulosa M tá falando, compro todos os cursos e já fico ansiosa pelas novidades. Eba! Beijos da Espanha, lá de Portugal, prof. Linda. Beijo. Bruno manda beijo para Sorocaba, amo seu trabalho. Um beijo, Sorocaba, coxinha na padaria real. DD Dias, eu tenho um problema, eu vendo bolos caseiros e quando pede no iFood, eu tenho que fazer na hora. O que eu posso fazer para deixar o bolo pronto? Você pode congelar a massa crua, que é super viável. Deixar a massa crua congelada e deixar seu forno quentinho essa na hora, né? Mas vai demorar um pouquinho, vai demorar o quê? Uns 40 minutos pra você assar, dependendo do tamanho do bolo. Ou então você congelar o bolo, mas aí você tem que ter espaço de freezer, né? Congelar o bolo inteiro assado. Desde que tem espaço. A gente lembra, a gente tinha um freezer, né? Horizontal. Eu tinha um freezer só pra guardar coisa pro aplicativo. A gente dedicou um freezer, compramos na Casas Bahia em 10 vezes, deixamos... Compramos um freezer e eu deixei exclusivo só pra isso. Exatamente. Então assim, massa de bolo pronta, você pode deixar congelada sem problema nenhum e assar. Foi um freezer o quê? Que a gente pagou, acho que R$890? Foi R$1.000. R$1.000 em 10... Era um freezer da Consul, não era nem um freezer... Não, um freezer da Consul, branquinho, baixinho, pagamos R$1.000, parcelamos em 10 vezes. E deixava ele... Era um freezer vertical. Um freezer vertical. E ele, a parcela de R$100, o aplicativo mesmo pagava. O aplicativo pagava. Valia a pena. Você tem que também colocar no seu preço, porque o aplicativo cobra e não é barato. O Uber Eats, por exemplo, na minha época cobrava 25% ou 30%. O iFood era o que menos cobrava, era 12%, mas não tinha o motoboy. Hoje eles cobram com o motoboy, então não sei quanto é. O Apetite, 25%, 30% também sobre cada venda, então, né? você tem que colocar essa margem. Vocês têm que colocar essa margem, porque é uma margem alta, né? Tem que calcular bem para você ganhar dinheiro. Se você só tá vendendo no aplicativo, não tá ganhando nada. Mas tem que ter ciência também que o valor que tá no Uber Eats ou no que seja qual for o aplicativo, não dá pra ser o mesmo valor que vende. Você vai ganhar uma margem um pouquinho mais baixa, você vai ganhar no volume, né? Você vai ganhar no volume, que o volume é maior. Principalmente pra quem não tem loja aberta. A Thaís Bonato, Samuel tá falando, o que vocês faziam quando não tinha um entregador do app? Mas na época na verdade, a gente só trabalhava com o entregador do app. Só.
Tanto que no iFood eu cheguei a abrir a loja, mas a gente tinha um motoboy, porque era bem na época que a gente trabalhava também com a comida fit. A gente tinha um motoboy, então assim, ele me ajudava com algumas coisas do iFood, mas às vezes eu nem abria o iFood porque pra mim era muito difícil, eu não tinha entregador. Não era um motoboy contratado pra nossa empresa, a gente tinha um contato dele e sempre chamava ele quando precisava fazer as entregas, isso, né? Eu fazia também outra coisa. Eu abria o Uber Eats, sei lá, eu pegava o meu produto mais barato, se era um pedido grande no iFood, eu pegava o meu produto mais barato que eu tinha dentro do aplicativo do Uber Eats. Eu ia lá como pessoa física, fazia um pedido, o pedido entrava pra mim, colocava o endereço do cliente lá no Uber Eats. E aí o motoboy chegava, eu pegava a sacolinha e mandava ele entregar quando era aplicativo do iFood. Mas não funcionava muito bem porque dava muito trabalho. Então, hoje o iFood tem motoboy, então fica mais fácil de trabalhar. A Daughter's Cake tá perguntando, por que colocar farinha de trigo no brigadeiro? Não faço ideia, porque eu não coloco. Eu odeio. Sem farinha de trigo. A Dani faz. Quanto você cobrava num bolo decorado com seu Buttercream? Pois junto você cobrava cakeboard é caro. Ai, gente, eu não falo sobre isso aqui, porque eram vários valores. Eu nunca cobrei eu não cobrava por quilo e eu não cobrava a fatia do sabor do bolo. Eu cobrava a decoração do bolo. Então, por exemplo, um bolo de 20 fatias, decorado com flores e macarrons, saía aí por volta de R$300. 250, R$300. Ah, é um bolo simples, não tem macarrão, não tem flor, não tem nada. Aí saía mais barato, R$180. Então eu cobrava mais ou menos assim, eu não lembro muito de cabeça, faz tempo que eu não vendo bolo também. A última vez que eu vendi bolo de 20 fatias, eu cobrei, que eu vendi esses dias, R$320. Mas aí a gente já entra num outro patamar que a gente já conversou sobre isso, que é marca, nome, né, outros fatores. Ó, a Lu Malai está perguntando, no Beabá 2.0 tem técnica de montagem, bolo de andar e transporte? Bolo de andar a gente só fala na aula de bolo de casamento sem grama. Mas tem bolo de altura dupla. O que a gente fala no Beabá. Que também tem uma estrutura, né? É um bolo estruturado para vocês fazerem aqueles bolos mega altos que eu faço de 25, 30 centímetros. Mas a gente fala sobre massas, recheios, buttercreams, que vão ser 4, sobre montagem de bolo, sobre estruturação, sobre tudo. É assim, é um bolo. É um curso que você entra, se você não souber fazer nada, você entra e sabe fazer tudo depois no final. E mesmo quem já sabe, você se profissionaliza em muitas coisas, que é um curso muito completo. A Elis Roman tá perguntando, como você trabalhava com os congelados? Descongelava no micro-ondas para servir na hora? No micro-ondas. Ou se fosse brownie que você falou, no brownie eu descongelava semi-pronto. no forno. Só os brigadeiros, essas coisas que eu sempre tinha fresco, né? Aí eu enrolava na hora. A Nívia Lemos tá perguntando, Bru, você vai dar dica também do que colocar no aplicativo? Quando a gente fizer o vídeo bem completo, já fizer, sim. coloca aí tudo, né? Já lista tudo, já né? Já listo o que é legal ter, o que você pode ter. Por exemplo, eu tinha uns bolinhos vulcões, por exemplo, bolinho de cenoura. Você faz um bolinho numa forminha pequenininha, é que essa é grande. Essa eu acabei de comprar, mas tem umas forminhas pequenininhas, vocês sabem, forminha individual, de bolinho individual. Aí assava, congelava o bolinho de cenoura. Aí eu tinha lá meu brigadeiro na hora, só esquentava no micro-ondas, jogava em cima e levava pro cliente. Então assim, tem coisas... Eu vou fazer um vídeo mais completo, vou falar de cardápio, vamos falar de tudo sobre isso, vou fazer um vídeo melhor, porque aí fica mais fácil, que a gente consegue pensar mais. E deixa no YouTube. E deixa lá no YouTube. Se você ainda não tá seguindo meu canal do YouTube, vai lá, tá? Como que tá no YouTube? Bruna Rebelo Cake Lover. E tem o link na nossa bio. Do Instagram. Ó, a Bru Barros tá perguntando, oi Bru, oi Fê, onde comprar as melhores flores e embalagens? Embalagem depende do que você quer. Embalagem de bolo eu compro na Patti Embalagens. P-A-T-C-H-I-I. Patti. Mas tem um último vídeo, que eu postei ontem que eu marquei eles. Aí as embalagens de doces, quando eu fazia personalizada, eu fazia na Reprint. Eu não lembro mais muitos lugares, é só esses dois. Mas a Reprint, ela demorava demais pra entregar. Então, assim, faz tempo que eu não trabalho com isso, gente. Então,
Eu não sei as novidades que tem muito no mercado pra falar pra vocês. E ela pergunta também onde comprar as melhores flores. Depende do que você quer, por exemplo, se são flores simples, quando eu quero um bolo de orquídea, com astromélias ou rosas, essas coisas, eu compro no mercado mesmo, no Pão de Açúcar, né, em algum lugar que tenha flor. Quando eu quero flores mais diferenciadas, eu não vou no CEAGESP, você tem que ir cedo, você tem que comprar uma quantidade maior. Eu vou num lugar aqui perto da minha casa que chama Mil Plantas, que fica na Vila Leopoldina. E lá eles têm uma gama de flores enorme, muito grande mesmo. Eles vendem às vezes um maço, o que, né, você vai ter um monte de flor. Ou então, eu ia nas bancas de flores que tinha na Doutora Arnaldo, que lá tem trocentas bancas de flores. E aí eu pegava um pouquinho do que eu queria, negociava lá com o pessoal que vendia as flores e conseguia pegar um pouquinho de cada. Ó, a Dailta Bandeira tá falando, estou amando esse bate-papo. Ai, que bom. A Jane Félix. Bruna, o Buttercream resiste ao calor do Nordeste? Gente, eu tenho tanto aluno do Nordeste que trabalha Nordeste, com Norte, Nordeste, Manaus, Norte, né? Rio de Janeiro, que é super quente. E eles me dão feedbacks extremamente positivos. O Buttercream, ele não derrete. O que acontece com ele é que ele vai ficar mais cremoso no bolo. Ele não vai escorrer do seu bolo, né? Porque ele tá ali na estrutura dele bonitinha. Mas ele não derrete, tá? O que ele faz é que ele fica mais cremosinho no bolo. Manda Bolos e Doces tá perguntando, quando vai ter curso de bolo de casamento? A gente não tem data ainda, não temos programação e nem previsão ainda. Nosso foco total agora. Nosso foco total, por enquanto, só Beabá do Buttercream. A hora que passar o Beabá do Buttercream, a gente começa a pensar em outro curso. Mas fiquem ligados que o Beabá vai ser durante esse mês aqui, vai ter novidades aí. Agora em janeiro, gente. Você consegue segurar um segundo? Tem muita pergunta? Tem bastante, espera um pouquinho. Faz. Já eu bato. Marite Pramires tá falando, fora fatia de bolo, quais eram os outros doces que você vendia? Acho que aí vai entrar mais no vídeo do YouTube que a gente tá falando que vai fazer, né? Mas era isso que eu acabei de falar, brigadeiro, brownie, torta. A Gulosa M tá perguntando, Bru, como fazer para as flores não murcharem tão rápido no bolo? Tem que colocar no mesmo dia. No mesmo dia que vai decorar, tem que colocar a flor. Se colocar no mesmo dia, ela não morre assim tão rápido. Depende da flor. Não sei que foi uma flor muito sensível. A Joyce Poison tá falando, Bru, já usou o Buttercream em outros bolos sem ser amanteigado? Dá certo ou tem risco de rachar? Tem risco de rachar. Se o bolo for muito fofo, por exemplo, um pão de ló, já usei. Um bolo, ele é muito fofinho, né? Então ele balança mais. Principalmente na hora do transporte, se o Buttercream estiver gelado, porque o Buttercream gelado, ele fica duro, né? Vocês veem que eu pego o bolo com a mão. Se ele balança, ele começa a rachar. Então é o que acontece com o bolo de pão de ló. Ele racha. E aí estraga todo o seu trabalho. Talvez foi um bolo muito baixinho, né? Mesmo assim, bem baixinho. Bem baixinho. Né? Mas ele dá mais certo com massas mais estruturadas. Ou então não leva pra geladeira. A C. Sofia tá perguntando, vendendo a partir de casa, tinha de ter a sua cozinha legalizada para a produção de doces ou aí não tem isso? Eu não tinha nenhum documento que legalizasse isso. Eu tinha empresa aberta, com endereço de casa, tudo certinho. Mas nunca foi ninguém na minha casa ver. Anthony Milani, o que fazer com o cliente que quer um bolo encharcado? Fala pra ele que ou ele tem um bolo encharcado ou ele tem um bolo inteiro. Né? Você fala, você pode comer um bolo encharcado em pedaços. Em pedaços, né? Se você quiser. Gente, dá certo, né? Dá certo, mas tem que ser um bolo mais baixo, né? Tem que ser um bolo aí de no máximo 3 camadas de massa, mais compacto. E é um bolo que não dura muito em transporte, não dura muito em cima da mesa. Então... mas um bolo bem molhadinho, que você fazia bastante e ainda você faz de vez em quando vai pra minha família, bolo de abacaxi, por exemplo. E é mó delícia, mas não é encharcado, mas ele é fofinho. Que as pessoas têm mania, principalmente aqui no Brasil, né? De que quer bolo, que você vê a água saindo do bolo. Não, mas é que aí... Que aí você, na verdade, você corta o bolo, você não vê nem o que é massa e o que é recheio. Né? Que você sai cortando assim, aí o negócio vira uma coisa só. E aí tem que ser um bolo baixinho, né? Você tem que tomar os seus cuidados. Dá pra fazer, claro, com certeza. Conheço um monte de gente que faz.
Mas depende muito da estrutura do bolo, porque se for fazer um bolo mais alto, mais bonito, mais retinho, né? Não é muito certo, não. Ó, Oliveira Festas, qual a altura das suas formas? 10 centímetros. Maurício Paiva tá dando boa noite, beijos pra Araxá, Minas Gerais. Beijo. Oliveira Festas, como faz pra fazer bolos tão alto? Eu ensino no beabá do Butter Queen. Ieda Lupe, Bru, você disse que o Butter Queen aguenta 7 dias na geladeira. Se eu usar no bolo no 7º dia, tem que comer o bolo no mesmo dia? Sim. Ele aguenta se tiver uma sobrinha, né? Ele aguenta até um pouquinho mais, gente. Até, assim, eu ponho 7 dias pra ser bem conservadora, mas ele aguenta uns 10 dias, bem, 12 dias, assim, no máximo. Porque a gente tem que pensar que o Butter Queen vai ovo, só que a gente pasteurizou o ovo. Então, assim, é muito difícil eu, como confeiteira, falar exatamente uma validade para um produto. Eu já deixei o Butter Queen na geladeira pra ver o que dava por um mês. E tava tudo certo. Só que é difícil eu falar de proliferação de bactéria, No próximo Beabá, a gente vai falar. No próximo Beabá, a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer uma nutricionista para falar sobre isso. Que a gente precisa, quando a gente não tem autoridade no assunto, a gente traz alguém que tenha para falar, né? Então, o próximo Beabá do Butter Queen vai ter uma nutricionista para falar só disso para vocês. A Bru Barros está perguntando, você indica algum lugar para aprender a fazer docinhos de casamento? Quem ensina a fazer docinhos de casamento é a Veri Fragoso. Acho que o Insta dela é @VeriFragoso. Depois eu deixo para vocês, eu dou um print. Mas a Veri, ela é especialista em doces de casamento. Ela é muito famosa em Curitiba por docinhos de casamento. E ela tem curso de docinho de casamento. E os doces dela são lindos. Mas depois eu ponho nos stories Ela foi pro Fecha Conta comigo, então é fácil vocês acharem ela. V Sensato tá perguntando, e cursos em Belo Horizonte? Gente, eu não dou aula presencial, eu só dou aula online. Então vocês podem me ver assim, do lugar que vocês estiverem, no mundo inteiro. Oliveira Festas, a textura dos recheios influencia na estrutura? Com toda a certeza desse mundo. Tem que ser um recheio estruturado, tanto quanto a massa. Por exemplo, se você tirar o brigadeiro e ele ainda não estiver no ponto e colocar ele mole dentro do seu bolo, o que ele vai criar? Ele vai criar, sabe aquele bolo que tem barriguinhas? Né? Que você olha pro bolo e tá cheio de barriguinhas, assim. É o recheio que tá mole demais. O recheio também pode umedecer demais a massa se estiver muito mole e rachar a massa. Então, com certeza, o recheio influencia muito, 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 muito. Tem pessoal falando pra você gravar o vídeo do YouTube sobre os aplicativos. Vou gravar. Pessoal falando pra fazer uma live, perguntando se paga o aplicativo, como funciona. Acho que todas essas daqui específicas a gente pode tirar no vídeo quando no vídeo, porque a gente é melhor. for fazer, né? E aí a gente vê também. Que é mais detalhado. Eu pesquiso tudo de novo, porque a gente não vende um aplicativo já tem um bom tempo. Um ano e meio. Ou mais. Então eu não lembro exatamente quais são as taxas. Eu não sei quais são as taxas agora, né? Como que eles cobram e tudo mais. Mas eu vou levantar tudo isso e fazer um vídeo mais explicativo pra vocês sobre isso. Acho que é melhor. Laine Cakes, passa a receita desse brigadeiro de enrolar que dura 4 dias? Gente, eu vou trazer uma pessoa aqui pra fazer live com vocês. Eu vou inclusive marcar com ela, com a Dani. Acho que pra semana que vem eu ainda tenho que falar com ela. Olha, eu marcando data, nem falei com ela ainda. Ela é maravilhosa no brigadeiro e ela vai vir aqui ensinar brigadeiro pra vocês. Então acho que a live da semana que vem ou da outra vai ser com a Dani. Com a Dani Trolese, que ela é assim maravilhosa. Ela tem curso online de brigadeiro também. Daiane Thiago Albuquerque tá perguntando, olá pessoa linda, tirar dúvida, o Butter Queen aguenta calor muito quente e tempo de duração na geladeira e fora da geladeira? Please, ajuda. Gente, depende do que você me fala de muito quente. Por exemplo, você vai colocar um bolo embaixo do sol, ele não vai aguentar, tá? Não vai aguentar, em nenhum lugar. Eu acredito que nenhum bolo de chantilly embaixo do sol aguente. Mas assim, se tá num ambiente fechado, tá abafado e tudo mais, aguenta, né? Aguenta. Eu tenho aluna de bolo de casamento do Rio de Janeiro, em pleno verão, que falou pra mim que fez o bolo dela, ficou maravilhoso. Lá, 3 andares,
Tem gente falando. Tem gente falando. Aguenta, sim, aguenta calor. Aguenta. Eu tenho aluno, gente, no Brasil inteiro, que fala que dá feedback pra mim, assim, de tudo. Aqui em São Paulo, às vezes faz calor no verão, mas assim, é um calor de 33, 35 graus. A gente não pega o calor de 40 graus, né? E não é sempre também o calor, pra eu falar pra vocês. Mas aguenta sim. A Cíntia Souza, como faço pra conseguir uma receita de massa de empada sua? Ixi, eu nunca fiz empada. Não sei nem como é que faz. Ó, a Gabriela Souza Schmidt tá comentando. Eu tenho iFood e pode ser tanto CNPJ quanto MEI. Aí, ótimo. Ótimo, já deu a dica aí. Já deu a dica pra vocês. Mas tem que abrir alguma coisa, né? Tem que ser MEI. A Rosângela tá falando, Brasília está ligada na Bru. Eba. A Elis tá falando, pelo amor de Deus, faz um vídeo só com essas dicas. Super animei pra fazer isso antes de abrir minha loja. Vamos fazer isso. É ótimo pra você testar antes, pra você criar nome antes. E vamos dar dicas do que vender pelo aplicativo. Vamos dar dicas do que A pessoa vender, tá perguntando. Amor, eu posso bater rapidinho só pra pôr Pode, no forno? vamos, acho que... Põe no forno. Gente, é um bolo muito papum. É um bolo de milho cremoso, muito maravilhoso. Delicioso. Assim, não tem segredo nenhum. E a receita dele? Telegram. Telegram. Amanhã a gente envia por e-mail, E depois envia por e-mail. Pra quem tá na lista VIP. Como que faz parte da lista VIP? Vai entrar lá no meu site www.cakelover.com.br. Vai entrar lá, tem lá, quero fazer parte da lista VIP. Vai colocar o seu e-mail e clicar em OK e você tá fazendo parte da lista VIP. Ó, aqui eu tenho leite integral e óleo vegetal. Gente, óleo vegetal sempre dê preferência por óleos mais suaves, tá? Nunca óleo de soja. O óleo de soja, ele tem um sabor e um odor muito intenso. Então assim, óleo de milho, de girassol, de canola são as melhores opções para você ter aqui. Ó, Colher Gastronomia tá falando, iFood cobra 27% e se bater 1.800 de venda, mais R$300. Caraca. Então já são as atualizações. É bom pro pessoal. A gente já vai sabendo. Ó. O pessoal tem bastante. O pessoal chegando agora e perguntando, a receita é do quê? Bolo de milho cremoso. Bolinho de milho. Aí aqui açúcar refinado. Se quiser um bolo sem açúcar, só trocar por exatamente a mesma quantidade de xilitol ou adoçante culinário, mas adoçante culinário vocês têm que ver na embalagem, eu não sei bem qual que é a troca, mas pode trocar sem problema nenhum. Aqui eu tenho fubá, sal e fermento. E aqui uma lata de milho drenado, sem água. É só isso. Bem simples mesmo. E aí mistura tudo. Tudo no liquidificador e leva pra bater. Vai pra cá? Isso que eu testei antes, né? Ai, gente, liquidificador novo é assim mesmo. Peraí. já eu aprendo. Acabei de usar essa porcaria, que raiva. Agora quero a tampa, vai apoiar mais um pouquinho da tampa. Pronto. Olha. E aí é só bater. E aí, meu querido, você vai ligar, mãe? Não sabe nem ligar ainda. Mano, eu acabei de usar. Tem alguma coisa errada. É que não tava fechado isso. Agora fechou. Aí. Só pegar aqui que sobrou um tantinho de fubá. Tadinho, aqui tem. A Lucimar Pime tá falando, você está me fazendo feliz. Quebrei o tornozelo e o joelho. Fico só no estudo com você, lindona. Ai, tadinho. Aproveita pra... Aproveita pra estudar mesmo. Aqui o tempo que você vai bater vai depender do tanto de pedacinhos de milho que você vai querer ter na sua massa. Então, se você quer uma massa bem lisinha, bate um pouco mais. Se você quer uma massa bem pedaçuda de milho, bate um pouco menos, tá? Aqui você manda o tanto que Pode você ficar quer bater. batendo bastante? Pode, mas assim, não tem necessidade de bater infinito, tá, gente? É assim, no máximo 1 minuto batendo. Aí aqui eu tenho uma forma... Caramba, eu não lembro o diâmetro da forma. Cadê meu bagulho de medir?
Amor, vai perguntando aí enquanto eu acho isso, vai. Tá. A massa congelada fica gostosa? Fica ótima, a mesma coisa. Coelho... Gente, massa de bolo congelada... Pera, eu respondi muito rápido, né? Do bolo pronto, né? Assei meu bolo, congelei, descongelei, fica mais gostosa ainda, tá? Na minha opinião, ela fica mais molhadinha. Pra descongelar essa massa assim É só descongelar, só só deixar fora da deixa geladeira fora. que ela descongela, ou então descongelar rapidinho no micro-ondas pra não esquentar muito e pronto, já era, papo. A Doces da Lulu Oficial tá falando, tenho interesse nos cursos, como faço? Muito bom. Vocês sempre me fazem essas perguntas, mas o nosso curso a gente abre vaga em algumas, né, algumas datas que a gente não define, a gente não tem uma agenda. E a gente abre por vagas limitadas. Então, todos os nossos cursos têm vagas limitadas. Agora, a gente vai abrir curso no final de janeiro, que é o Beabá do Butter Queen. O que você faz? Você vai lá no nosso site, deixa o seu e-mail, né, lá na lista VIP, que você vai ser avisado assim que a gente lançar a data para abrir a aula. Assim você já consegue fazer seu cadastro certinho para você não perder, né? Para você ser avisado. Você não paga nada para fazer isso, é só para você ser avisado mesmo e não perder o curso, tá? Mas a gente não tem uma agenda de aula, não tem nada. A Priscila tá perguntando, a sua massa de cenoura pode congelar? Claro. 25 centímetros, gente, de diâmetro. É um bolo exatamente para uma forma de 25 centímetros. Eu vou untar com desmoldante. Nossa, vou mandar um beijo pra a Elisa aqui, que tá dando a maior força aqui pra gente, respondendo várias perguntas. Obrigado. Obrigada, Elisa. Ó, e vou despejar aqui dentro. É muito simples essa receita. E leva pro forno. E aí o forno que demora um pouco mais, ó, tá vendo? O forno já tá pré-aquecido lá. Pré-aquecido, 180 graus. É uma massa que é água, totalmente líquida. Então vai demorar no forno. Peraí, deixa eu colocar. Nossa, é a minha cara fazer isso. Peraí. Ó, a Samanta Nascimento, 27, tá comentando. Oi, Bru, fiz o banana pudding no Réveillon e ficou divino. Obrigada por compartilhar essas receitas maravilhosas. Ai, que E ela falou, observação, eu nunca havia feito banana caramelada. Ai, fica uma delícia, né? E aí, gente, o que a gente tem que prestar atenção no forno é que se esse bolo passar do ponto, ele não fica cremoso, vai ficar seco por dentro. Então, a hora que a gente vai ver que tá pronto, não tem a casa tá cheirando bolo, não tem palitinho, não tem nada, você vai ter que olhar mesmo. A hora que você for balançar, esse aqui não vai balançar mais, né? Porque esse daqui já tá, ele tá morno só, tá vendo? Mas ele é bem molinho, ó, bem molinho. Quanto tempo você deixou esse daí? 50 minutos. Eu vou mostrar, depois eu faço uns stories pra mostrar como ele sai do forno, como eu vejo que ele tá bom. Mas eu faço assim, ó, eu balanço, se ele balançar igual água, né? Sabe água balança igual onda, né? Não tá bom, mas se eu balançar ele balançar igual a gelatina, é porque ele tá bom. Aí vocês vão ter que aprender a ter olho pra olhar esse bolo. Se você tirar ele água, ele vai ficar cru. Se eu tirar ele gelatina, ele vai ficar cremoso. Eu até iria... É esse que você joga um pouquinho de canela e açúcar? Sim. Aí, o que eu faço? Ó, vem aqui com uma espatulinha ou uma faquinha, ou o que for. Solto do lado. É um bolo mole, tá? E aí eu venho aqui. E solto ele. Ele tem que estar totalmente solto pra sair da forma. Se ele grudar, já era, perdeu, tá? Eu não peguei o negócio pra desmontar. Pra O que você precisa? Dois... É melhor eu pegar, gente, peraí. Quando você vai pegando, eu posso fazer umas perguntas? Pode. Ó, a Fer Traubach tá falando, você partilhou sua história. Céu, não conhecia. Não conhecia a sua história, agora tá conhecendo. Ó, Legal, quem não viu esse vídeo é bem legal, tá lá no... Tá no YouTube, Tá né? no YouTube. A Elis,
Não só ela, mas tem outras pessoas também falando, vem 2.0. Yes! Gazarini Isabelle tá falando, faz quanto tempo que você está vendendo bolos e doces? Hoje em dia eu não vendo mais nada, né? Hoje em dia eu só sou professora. Hoje em dia eu sou professora. Fornecedora de conteúdos, Sou né? fornecedora de conteúdo, né? Eu sou professora de curso e professora aqui pra vocês. Toda semana eu tento ensinar alguma coisa. Mas eu vendo bolo desde 2013. 12, mais ou menos. 2012. Tudo intercalado com alguma outra coisa. Eu já tive buffet, já tive empresa de marmita fit. Então vai lá no YouTube ver o videozinho da minha história que eu falo bastante sobre isso. A Fabiana Costa tá perguntando, você sabe a validade do brownie? Brownie? Peraí. Onde você tá? Eu tava procurando canela, mas eu não achei. Tá aí, ó. Não tá não. Tá? Não tá não. Num pote de vidro. Ah, é verdade. Nossa, que certo. Normalmente você que faz isso. A validade do brownie você vai falar ou posso pular? De 5 a 7 dias. A Rô Ferreira Santos tá perguntando, Bruce, se eu fizer um bolo salgado e bater cream cheese com manteiga pra cobrir, dá certo? Um bolo salgado? Não sei, gente, eu nunca comi um bolo salgado. Não faço ideia. Não sei, você vai ter que testar e depois você me conta. Ó, tem pessoal perguntando quando começa o Beabá, quanto que vai ser o curso. A gente só divulga vai isso. acompanhando aí que a gente vai divulgar isso. A gente só divulga isso quando a gente abrir a venda. Aí vocês ficam bem atentos. Proenca 151. Gratidão por essas lives free. Tem nos ajudado muito a decidir em fazer teus cursos. Porque se grátis é o máximo, imagina o curso completo. Obrigada. Amor, eu queria um potinho. Só pra pôr até aqui embaixo. A Aline tá perguntando. Bruna, pra fazer aqueles detalhes com espátula na lateral do bolo, é preciso fazer pré-camada de buttercream? Pré-camada? Não, você passa como se passa normal. Eu não sei se é aqueles detalhes tipo coração, alguma coisa assim. Não, com espátula de textura, você tá falando? Tipo isso? Se for tipo isso, não. Você passa o buttercream e passa a espátula. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas... A Michele Souza tá falando, adorei as dicas de trabalhar com a PP, vou ficar aguardando o dia da live só disso. Yes. Vou colocar aqui um pouquinho de açúcar e canela só pra polvilhar. Se não colocar açúcar, pelo menos açúcar tem que pôr por cima, tá, gente? Se não colocar açúcar em cima desse bolo, a hora que vira aqui, ele gruda, né? Porque é muito molhadinho. E ele gruda aqui e aí você perde toda a belezinha dele aqui. Então, pelo menos açúcar você tem que polvilhar por cima, tá? Eu vou polvilhar açúcar e canela, porque Fernando ama canela, né? E ele vai comer um pedaço de bolo, então... Com cafezinho. Um cafezinho. A Roberta tá falando, te adoro, vamos para Nova York juntas. Obrigada. O pessoal perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar salva. 24 horas, como sempre. E o pessoal também tá pedindo, Bru, dá dicas de como montar cardápio. É uma outra opção É uma outra opção pra eu fazer um vídeo pra vocês legal, porque esses legal, assuntos, pessoal, vai dando esses vai dando assuntos dica aqui. aí que a gente vai fazendo vídeo, sabe? Porque esses assuntos muito amplos, é difícil eu falar aqui muito rápido pra vocês, porque envolve tanta coisa. Ó, sua mãe tá na live aqui, tá mandando oi. Oi, mãe, tô ensinando seu bolo. Ó, aí você vai usar 2 pratos, tá? Um pra virar e depois outro pra você colocar o bolo. Vira aqui. Gente, eu preciso trazer... Ai, que lindo. Preciso trazer minha mãe pra ensinar pra vocês fatiar húngara. Assim. Nossa, que delícia. É a melhor... Nossa, a melhor doce que existe na face da terra. É muito bom, sério. E aí eu vou usar esse aqui, ó. Daí, bem fácil. Nossa, eu acho que muito abusado fazer esse negócio com o pé, né? Voa um açúcar aí. Aí, gente, olha um bolinho que lindo. Um bolinho pra eu tomar café. Eu fazia esse bolo até em formato de cupcake. Eu assava ele até em forma de cupcake. E é o que eu fazia, principalmente em época de festa junina. Eu fazia o cupcake dele, eu assava ele na forminha lá de cupcake.
e colocava brigadeiro de milho em cima. Eu vou ensinar vocês a fazer brigadeiro de milho depois. Ai, é muito maravilhoso. Ó, a Mi Campbell tá falando, no seu curso as aulas são gravadas? Temos acesso sempre que quisermos às aulas ou elas ficam no ar apenas por um período? Todos os meus cursos, os de hoje, né, da plataforma do Hotmart, porque antigamente a gente fazia curso ao vivo no Facebook. Os cursos de hoje que a gente grava e tal, e deixa lá no Hotmart pra vocês, são seus pra sempre. É acesso vitalício, a gente não tem data de validade, não tem 1 ano, 2 anos que você vai ver nosso curso. Comprou, é seu. Não é um curso com atualizações, tá? É um curso específico. É um curso específico, você comprou, é seu pro resto da sua vida. Você pode acessar aquele conteúdo quantas vezes você quiser. Fabiana Costa, qual a validade do Brown? Você já respondeu. Eu quero cortar o bolo. A Cris Delícias tá falando, Delícias Oficial tá falando, eu queria ver tantas coisas que você comprou de Nova York, além dos sprinkles. Eu não comprei quase nada, gente. Não comprei quase nada mesmo. Ela também tá comentando que eu não consigo me controlar na cauda. Então controlo. Ó, eu comprei 4 brilhinhos desses. Os sprinkles eu não comprei. Eu fiquei com muita dó de comprar, porque tava muito caro. Gente, tá muito... A única loja de confeitaria que eu consegui ir era muito cara. Então, assim, me deu Falei, nossa, eu não vou gastar tudo isso. Não vou. E aí não gastei. Fiquei com dó. Comprei uma espátula alta, ó, porque eu não tinha, assim, tão alta pra bolo de altura dupla. E de confeitaria que eu comprei, gente, foi isso. E comprei um liquidificador. Só. A Sally Essel, from Philadelphia, USA. Love your work. Yeah, we were there. Philadelphia is amazing, very beautiful. Eu comprei isso aqui porque eu coleciono... Deixa eu mostrar, né, amor? Que eu coleciono fouet. Olha lá, o tanto de fouet. Aqui tem fouet, na gaveta tem fouet. Eu amo fouet. Sempre tem fouet espalhado pela casa. Aí eu comprei pela esse cozinha. fouet, porque olha que lindo, ele tem um detalhe aqui. Eu nem uso, tá? Esses fouets assim, muito bonitos, eu nem uso, porque o que eu queria, na verdade, era fazer uma parede de fouet. Eu ainda vou conseguir. Aí eu comprei uma espátula dourada do Harry Potter, que também nem vai ser usada, porque é muito maravilhosa, eu amo Harry Potter. E comprei essas 2 formas, que estavam na promoção, porque o valor normal era muito absurdo. A Ana Cavalcante tá falando, Bru, o que você considera um bolo alto? A partir de quantos centímetros? 15 centímetros. A partir de? A partir de 15 centímetros é um bolo alto. A Elis tá perguntando, você usa calda de açúcar com água nos bolos? A calda de açúcar base, só que eu sempre saborizo ela com alguma coisa. Ou com baunilha, ou com pastinha de morango, pastinha de caramelo. Eu sempre saborizo com alguma coisa. Eu nunca faço bolo, assim, com caldinha sem graça. E nunca molhar bolo só com água também, gente. Tudo que você enfia no bolo tem que ter muito sabor, né? Principalmente a calda traz sabor. A Aninha93 tá perguntando, conhece alguém que dá curso de bolo caseiro online? Bolo caseiro também a gente dá bastante dica por aqui, né? Bolo caseiro a gente dá umas dicas por aqui, mas... Olha o bolinho de milho, que delícia. Online não. Fica de olho aqui que a gente vai dar bastante bolo caseiro ainda esse ano. Ludmila Nakamura, quem é aluna do Beabá do Butter Queen vai ter acesso a esse curso novo? Como eu falei, gente, os nossos cursos não têm atualização. Isso é um curso novo, né? É um curso que vai ser gravado do zero. Eu não vou pegar o Beabá do Butter Queen antigo, gravar uma parte nova e colocar lá dentro, né? É um curso totalmente novo. Então, pra quem é aluno antigo, tem que comprar o curso novo pra fazer parte dele. A Elis, até ajudando a gente, respondeu aqui que só se comprar, mas ela normalmente dá desconto pra alunos. Sim. Você corta bolo em camadas? Gente, aqui no Instagram tem um videozinho de eu cortando bolo. Exatamente como eu corto o bolo. Né? Os 2 videozinhos lá tem até escrito como fazer corte de bolo. Eu tô cortando um bolo alto, mas é do mesmo jeito que eu corto qualquer bolo. A Gisele Meire tá perguntando, Bru, depois de eu calcular quanto eu gasto com a produção do bolo, quantos % de lucro eu coloco em cima do custo da produção?
Acho que esse daí é um assunto até que, além da nossa planilha, que nos cursos a gente dá algumas dicas e ela ajuda esse cálculo, a gente vai fazer um vídeo depois falando a parte de precificação. Mas lá é o mínimo 30%, né? Mas aí é um norte, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Parte de custos e venda é um pouco mais complexo, aí a gente vai aprofundar. Aí quem ensina é o senhor Fernando. Eu não presto pra isso. Quem sempre fez isso pra mim foi ele. Amor, me dá um pratinho pra cortar pedaço do bolo. Tá aqui embaixo, um pratinho. Eu lavo um também. Lava aí. Vai lavando. Bruna, fala a respeito do rendimento dos bolos. O de 15 centímetros serve quantas pessoas? Eu não vou falar rendimento de todos, tá, gente? Mas um bolo de 15 centímetros, que tem 4 camadas de massa, 3 de recheio, que eu ensino, rende 20 a 30 fatias. Se você for, né... Dá pra gente dar uma miguelada na fatia. 20 fatias generosas, né, de 100 gramas, que todo mundo vai sair satisfeito. Gente, bolo não é janta, bolo não é almoço. É importante a gente lembrar disso. Bolo não é marmita, porque todo mundo, né, acha que paga super caro no bolo. Mas você tem que falar isso pro seu cliente. Bolo não é marmita. Tem que falar isso pro seu cliente, né? Mas quando, por exemplo, você serviu um jantar, aí teve sobremesa, aí teve bebida, o pessoal comeu pra caramba, é só um pedacinho de bolo pra cantar parabéns, ele rende até 30 fatias. Que aí dá pra cortar ele mais fininho, é só pra tirar aquela vontadezinha de comer bolo. E aí você vai sentindo isso durante a festa, mas ele rende 20 fatias. A Cris e Regis tá falando. Bru, que Papai do Céu te dê muita saúde pra 2020 pra ter você sempre aqui. Sucesso sempre. Obrigada. Um beijo. Beijo. Eu vou... deixa eu mostrar rapidinho. A minha mãe fazia muito esse bolo porque ela tinha uma empresa de coffee breaks, né? Ela fazia coffee break pra médico, pra essas coisas. Então ela levava muito esse bolo. Porque ela montava uma mesa de um café, né? Pra galera. Então ela cortava de um jeito que rendesse mais fatias, né? Então ela cortava assim, ó. Você não precisa cortar assim, tá? Você pode cortar, por exemplo, uma fatia aqui, por exemplo, e ir cortando. Vou mostrar o jeito que ela cortava, porque rende bastante. E fica super prático. E fica muito prático. Então, por exemplo, se você vai levar pra um café, vou, sei lá, na igreja, vou levar pra um café pras minhas amigas. Corta assim que vai render pra todo mundo. Aí depois vinha só em diagonal, tá vendo? Aí vai cortando assim. Fazer um cafezinho é bom que esse pedacinho dá certinho na mão, assim, sabe? Dá certinho na mão. Aí eu posso ser mais generosa, cortar assim, por exemplo. Vou cortar um pouquinho menor. Tá vendo? E aí corta assim. E aí, ó, eu quero mostrar mesmo pra vocês ao meio. Olha como fica. Não dá pra ver daqui. Ah, não? Põe aí. Vamos mostrar isso. Levanta um pouquinho ele. Olha isso. Essa parte aqui é o creme, né? É a parte que tá cremosa. E aí o fubá desce. Aperta ele aí um pouquinho. Ó. Nossa, que cheiro gostoso. O fubá desce e aí fica assim. Essa delícia. Andréia tá falando, ainda não recebi a receita da Charlotte de Natal. Tá no Telegram, né? Tá no Telegram. Entra no grupo do Telegram. Tempo. Com saudade de comer o bolo. A Vanessa tá falando, não era o Fê que ia fazer esse bolo de milho? Caramba, esse daí era pra eu fazer, amor. Esse aqui você ia arrasar. Você tirou o mais fácil de mim. Não, é porque eu quero que você faça o mais difícil mesmo. Caramba, tá me complicando. Uma delícia mesmo. Se eu gostasse de café, ia ficar perfeito. Terezinha tá falando, qual a marca desse liquidificador lindo? É da Ninja. É que a gente trouxe de viagem, né? Que ele valeu a pena aqui em São Paulo. É. Ele é meio caro. Tá gostoso aí, amor? Não tem mais pergunta? O É... Instagram não tá gritando com a gente ainda? Ainda não. A Jaque Cuco tá falando, Bru, me dá dicas de doces pra vender na praia, por favor. Putz, na praia? Com doce fácil, tipo brigadeiro, essas coisas assim. É, mas tem que ser alguma coisa que aguente bem o calor, né? Aham. Nada com fruta fresca.
Então, um bolinho de cenoura, né? Faz aquelas, sabe aqueles bolinhos, aqueles caseirinhos? Um ótimo bolo. Tenta vender pequenininho, com uma caldinha, um bolinho de cenoura, um bolinho de chocolate com bastante calda. Um brownie, um brigadeiro, uma caixinha de brigadeiro fica legal. Ó, a Ana Cavalcante tá falando. Um curso mais incrível do que o outro. Acabei de fazer a massa amanteigada pela primeira vez e amei. Ai, que bom. Que delícia. Obrigada. A Vanessa tá falando. E qual o valor do curso? Ou será divulgado somente quando tiver a data para início? Exatamente. Vai ser divulgado mais pra frente, Vanessa. Mais pra frente. Tem um pessoal perguntando que spray é esse que você usou pra untar. É desmoldante. Ó, a Brenda Prado chegou atrasada, mas chegou. Tá mandando um beijo. E já, ela junto com a Elis tá ajudando bastante a gente nas respostas. Obrigado, viu, meninas? Ó, esse aqui é da Carlex. Que eu acho que é demulsinte, se eu não me engano. A É um spray de óleo vegetal, tá, gente? A Marlizinha tá falando, cadê o fermento que eu não vi? O fermento tava junto com o fubá, que eu falei. O fermento, o sal e o fubá tava no mesmo lugar. Ó, a Valéria Abreu tá falando, Bru, avisa com uma certa antecedência a aula presencial que você vai sortear, pois sou do Maranhão e tenho que me organizar para ir, por sei que vou ganhar. A gente vai divulgar pra vocês com 1 mês de antecedência. Então, a gente ia fazer agora em janeiro, mas como correria de final de ano, um monte de aluno veio falar comigo que, eu vou viajar em janeiro, vou estar de férias. A gente vai jogar só pra fevereiro essa aula, mas a gente vai avisar com no mínimo 1 mês de antecedência pra vocês, pra gente poder fazer o sorteio, tá? Calma que tá tudo certo. Ó, o pessoal perguntando do fermento, a sua mãe tá ajudando a responder aqui, vai fermento sim. Depois a gente vai passar a receita. Mas a receita vai estar lá no grupo do Telegram. Como que entra no grupo do Telegram? Tem um link lá na minha bio, tem lá, Telegram. Só participar do grupo, gente, muito fácil. Lá a gente posta sempre coisa, sempre posta receita, é mais fácil de vocês receberem. A gente manda por e-mail também, só que muita gente tem problema em receber e-mail, porque como a gente tem uma lista muito grande, às vezes, principalmente Gmail e Hotmail, eles mandam pra lixo eletrônico, caixa de promoção, manda pra qualquer caixa, menos a de entrada, e aí vocês ficam meio perdidos. Por isso que a gente criou o Telegram, que é mais fácil de vocês receberem os nossos conteúdos, porque tá ali, papum, na hora. A Vanessa tá perguntando, pra quem não tem o spray pra untar, podemos untar normal com margarina? Margarina, fubá, de preferência, tá? Pra não ficar marcadinho de farinha. Eu não gosto das marcas de farinha. Margarina, manteiga ou fubá. Óleo também. Óleo, fubá. O pessoal tá falando, eu sou de Belém e também quero ir nesse curso. Lembrando que é só... Esse curso é pra quem comprou a aula bolo, letra, número e formas. Porque eu não dou aula presencial, só que a gente faz um evento presencial para os nossos alunos. Então, por exemplo... Para os alunos sorteados. Para os alunos sorteados. Então, por exemplo, o último bolo letra número, quem comprou, a gente vai sortear entre eles 30 vagas para ir ver o curso presencial. Não tem como você comprar essa aula. Lucimar Pime. Vou esperar você na minha pousada em Penedo, deixa só meu joelho ficar bom. Lucimar Pime. Nossa, eu preciso muito falar com a Lucimar aqui. Eu vou bater um papo com você, viu, Lucimar? Pra gente eu falo toda vez pra Bru, eu quero ir na pousada da Lucimar. Toda vez que acaba a live, você fala da sua pousada, você fala, a gente tem que ir pra pousada da Penedo. Vamos ir. Ó, o Instagram tá começando a reclamar, só tem mais 1 minuto, vai cair a conexão. Então... O Instagram só deixa a gente fazer live de 1 hora, gente. Então acho que... Mas obrigada, adorei bater papo com vocês, fazer bolo, bater papo. Adoro fazer live assim. E a gente vai continuar batendo papo aí ao longo do ano, ensinando pra vocês muitas coisas ao longo do ano. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, vai lá, o link tá na minha bio. Quanto mais gente estiver lá, melhor pra gente colocar mais conteúdo pra vocês. Obrigada por estarem aqui comigo nessa quinta-feira. tenham um ótimo final de semana, uma semana maravilhosa e que todo mundo volte a trabalhar logo, vender muito e trabalhar muito. Beijo. Um beijo, pessoal. Tchau.